Gente, a gente ficou aqui uma semana parada esperando vocês pra fazer um bate-papo. Vocês estão vendo, né? Dedicação total a vocês. Ficou parada com a mesma roupa aqui, ó, É. esperando. Ninguém reparou isso. Pula essa parte, pula essa parte. Mentira! A gente tá gravando outro vídeo porque eu achei muito interessante falar sobre um momento da amamentação da Mel. Eu falei até os primeiros 3 meses. Eu resolvi fazer um vídeo depois com a Ana Paula, que é psicóloga, consultora de amamentação e doula, pra quem ainda não sabe. E eu fiquei aqui pensando, porque algumas alunas minhas passam por questões em relação ao aleitamento e a introdução alimentar. E eu vivi coisas bem particulares em relação a isso. Eu vou abrir pra vocês coisas bem sórdidas. Eu poderia guardar pra mim isso e parar nos 3 meses e falar de como foi a minha experiência dos 3 primeiros meses, que é a mais comum pra todo mundo e é que muita gente fala. Poderia parar por aí. Mas motivada por uma aluna minha em específico, que tá vivendo essa questão da introdução alimentar, eu resolvi abrir pra vocês coisas bem particulares, importantes, interessantíssimas e que tem tudo a ver com uma psicóloga, consultora de amamentação, tá aqui, ó, dando na minha cara, porque eu sou dessas, assim, eu boto pra jogo, ela dá na minha cara, eu boto pra jogo, ela dá na minha cara. E a ideia é ela dar na minha cara mesmo, não tem problema não, porque ela já deu, assim. Porque a amizade verdadeira é isso. É uma apoiando a outra, uma jogando a outra pra cima e fala assim, cara, você errou aqui, putz, isso aqui foi foda. Caraca, pena que ela não era minha amiga nesse momento, porque eu acho que teria sido... Gente, foda. vocês vão ver. Teria Bota sido aí na linha do incrível. tempo. Bota na linha do tempo, terceiro filho. Estaremos juntos no terceiro filho. Terceiro filho a gente vai estar junta. Mas assim, tive acompanhamento, acho que eu tenho que falar isso pra vocês, eu tive um acompanhamento, né, como uma consultora de amamentação, mas que não era psicóloga como a Ana Paula, que me deu muito apoio e que foi muito importante pra mim, mas eu acho que poderia ter tido mais coisas envolvidas e eu vou contar pra vocês, ó. Roda a vinheta, que agora vem muita história. Então, Ana Paula, segue o seguinte. Passamos daqueles 3 primeiros meses caótico, desumano, doloroso. Aí ficou lindo, né? Aí começou a ficar gostoso. A amamentação começa a ficar gostosa, prazerosa. Começa a rolar aquelas fotos que a gente costuma ver na rede social. Que as bonitas, que as mães, quando estão começando a amamentar, ficam putas com essa foto, né? Fica engraçado. Não, gente, existe esse momento da amamentação. Que dura 3 meses, teoricamente. Teoricamente duram 3 meses, porque com o tal dos 6 meses a gente começa a introdução alimentar. E como é que eu me senti com essa introdução alimentar? Né? Eu vou falar de mim e você vê aí se bate contigo, se dá match. Eu me senti muito na concorrência, assim, eu entrei numa depresinha de leve. Eu me entreguei muito pra amamentação da Mel. Eu não tive um parto, foi um parto frustrado. Quem não viu o relato de parto da Mel precisa vir pra poder entender e conectar com tudo que vem nesse vídeo. Eu me agarrei à amamentação como uma coisa que eu poderia fazer e que só dependia de mim. Então, com unhas e dentes, eu me agarrei a isso. Tive alguns fatores no meio disso que eu nunca conectei muito aqui no canal, mas com 2 meses do parto da Mel, eu fui chamada pra gravar uma Mãe Gentil, com a Fernanda Gentil, que foi uma super oportunidade de trabalho, mas no momento que eu não tava afim de ir pra fora, que eu não tava afim de trabalhar, que foi um puta esforço mental, vou ser muito honesta pra vocês, aquilo não foi tranquilo. Passar o primeiro dia de gravação 7 horas gravando pra um episódio foi... E eu ter que levar esse bebê, eu ter que amamentar esse bebê e ficar pra cima e pra baixo. Quando começou a ficar gostoso, eu ainda tava gravando Mamãe Gentil, na verdade, quando a Mel começou a introduzir. Me deu uma sensação de que ela não precisaria mais de mim. E ela era minha parceirinha. Eu ia pra cima e pra baixo, e a gente ia pra todo lugar, e a gente não se desgrudava. O que foi bem diferente do que eu senti com o Lorenzo. Com o Lorenzo, eu tava ali o tempo todo. Eu não sei se eu tô certa ou se eu tô errada, eu tô falando como mãe mesmo. Fiquei sem trabalhar o primeiro ano, né? Então eu me dediquei exclusivamente à função de mãe. Foi muito mais tranquilo. A minha função com ele não era só amamentar. Eu saía pra passear com ele e eu treinava.
Eu ia passear na praia, eu ia passear no parquinho, eu brincava, eu fazia aula de psicomotricidade. E pra Mel, a verdade é que eu não tinha tempo pra nada. A minha única atenção pra ela era amamentar. Quando entrou a comida, eu ia deixar de ser necessária e, teoricamente, me libertaria naquele momento pra trabalhar mais. Mas eu não estava preparada para trabalhar mais, porque na verdade eu voltei a trabalhar muito antes do que eu previa. E eu já estava numa avalanche de trabalho que vocês não fazem ideia. Desde que a Mel nasceu, a minha vida profissional virou um negócio assim, que teve uma hora que eu puxei a rédea e dei o freio mesmo. Tanto que todo mundo percebeu, assim, que eu dei uma saída de rede social, a minha rede social mudou. Eu me calei um pouco diante da mídia, de tudo, porque foi tudo muito... Calma aí. E eu tenho a sensação de que eu sabotei essa introdução alimentar. Acontece. Às vezes eu tinha que dar a frutinha, eu não dava frutinha não, eu dava pet. Eu tinha que levar a frutinha pra rua, eu não levava não. Eu esqueci a frutinha, tá na hora da fruta, eu esqueci a fruta. Então no peito, entendeu? Fazia muito isso. Esse relato que você trouxe é o mais comum, por incrível que pareça, assim. É a questão da introdução alimentar, do retorno ao trabalho. Isso a minha tá associada, né? Tem gente que faz isso às vezes em momentos separados, né? Porque às vezes a mãe retorna com 4 e a criança vai fazer a introdução com 6. Né? A partir de 6. Então, eu sempre falo muito com as mães que precisa ter uma preparação para isso. Porque quem passou por toda essa dificuldade do início da amamentação, quando a gente estabelece a amamentação e ela começa a ficar legal, é onde você, assim, mais se apega nesse momento, aí, assim, realmente é como se fosse, assim, agora a maternidade tá em mim, né? Independente da via de nascimento da criança, tem gente que vem fazendo esse processo desde o parto, enfim, então... No meu caso foi resgate. Então tem, né, e a gente vai muito, assim, independente do que aconteceu, do que eu planejei, ficam várias coisas ali no meio do caminho, em que quando essa amamentação flui, realmente ela é um resgate. E é onde a mãe, na verdade, assim, na vida da criança, é o único lugar que é só da mãe. É verdade. Né? Quem tá lá em aleitamento exclusivo, quem tá fazendo a amamentação no seio materno, né? A gente tá falando, né, desse modelo. Esse lugar. Esse lugar é só da mãe. Então, é um vínculo muito forte, aquele momento que é da mãe, do bebê e de mais ninguém. Isso é o tipo de coisa que não tem mais ninguém pra dar peito pro seu filho, né? E a verdade esse não é nem só essa, assim. seu. A Mel, ela não ficava com ninguém. Ela só se acalmava comigo e era engraçado. A minha mãe sempre foi uma puta de uma rede de apoio pra mim, ela sempre cuidou do Lourenço pra mim. E ela falava assim, quando você tá no inferno, essa criança não fica com ninguém. Aí eu olhava pra ela, ainda bem, né? Porque eu sou a mãe. Mas aquilo gerava um sofrimento pra ela também, até porque eu já tava trabalhando. Eu não deixava ela comer, vamos dizer assim, a Mel não pegava mamadeira, não pegava chupeta. E hoje eu tenho muita consciência que foi muito mais do meu movimento de não permitir para que eu fosse essencial nesse lugar do que do fato dela não aceitar mesmo. Muitas mães acham assim que seria... Acham não, né? Vivem isso. Intensamente. Intensamente no sentido assim, eu tô perdendo meu espaço. Né? Isso aparece assim muito comumente no consultório. Tem mães que têm essa dificuldade da introdução alimentar e colocam como se fosse uma dificuldade da criança, mas na verdade é uma autossabotagem. Então a gente assim, porque óbvio, gente, a criança tá aprendendo de novo, né? Sim. É um novo aprendizado e ela precisa de mim, né? Ela precisa São da todos gente. elementos, né? Textura, sabores. Ela precisa da gente do outro lado, até mesmo firme. Seguras. E naquela coisa do incentivo. Se eu não incentivo, se eu não tô segura? Se eu não tô segura, essa criança também não vai ter segurança de comer, de experimentar de novo. Eu já tive relato de mãe, assim, que depois de trabalhar no processo terapêutico, dela tomar consciência de que ela dava comida com uma cara assim, ó. Então você imagina a linguagem corporal que você passa pro seu filho, ao invés de a gente que delícia essa banana, né? Que legal! Que legal, a bananinha, né? Da gente primeiro não permitir, no momento até que você fala assim, eu esqueci a fruta. Você tirou essa oportunidade, né, da criança ali de realmente estar explorando esse momento da alimentação. E isso fala de um medo de uma perda de um lugar. Porque de fato, quando a criança começa a comer, a mãe começa
a ser menos necessária, principalmente, assim, em alguns momentos. Essa amamentação, por muitas das vezes, é compensada pelo bebê em outros lugares, em outros horários. Aconteceu. Mas assim, você concorda que você já pode ficar fora de casa, coisa que você não podia antes. E esse bebê vai comer. Então, isso esbarra muito. Que às vezes a gente não quer nesse sair. Lugar. Né? E comigo aconteceu isso, tipo. E tinham várias coisas associadas ao não querer sair. Eu não queria sair porque eu saí de maneira abrupta, sem pensar, por um convite sensacional. Concorda comigo que não dava pra negar o convite? Hoje, o Brasil basicamente me conhece pelo trabalho que eu fiz. Eu tenho a responsabilidade que eu tenho de levar informação pra vocês por esse trabalho que eu fiz. Mas eu tinha uma questão de relacionamento muito forte, onde estava nítido pra mim que o meu casamento estava acabando. Até por essas questões todas que foram acontecendo no parto, na gravidez, o distanciamento que aconteceu, a falta de apoio que eu tive, esse meu retorno ao trabalho que também não foi apoiado, então isso talvez tenha me gerado ainda mais insegurança e de novo uma falta de apoio e uma falta de carinho e muita cobrança, na verdade, e me culpava muito por não estar, me culpava por estar trabalhando, então assim, o que eu já tinha na cabeça, minhas caraminholas, né? De caramba, eu não tô aqui, e de comparação de uma maternidade para outra, que eu acho que isso talvez tenha atrapalhado ainda mais, porque eu posso considerar que eu tive um primeiro ano de vida do Lorenzo perfeito. Ele teve uma mãe muito presente, onde eu fiz tudo possível pra ele. Até que no relato de amamentação do Lorenzo, em um vídeo eu falo sobre tudo, porque foi tão tranquilo que eu consigo falar no vídeo. Tão tranquilo que foi. Realmente, foi muito tranquilo. A amamentação poderia ter tido um pouco mais de entrega afetiva, mas eu acho que foi super normal para um primeiro filho. Foi o possível, né? Foi o possível, eu acho que poderia ter sido melhor, mas foi ótimo, eu consegui curtir. Naturalmente ele introduziu alimentação, naturalmente, tudo naturalmente. O Lorenzo não me deu trabalho nas transições. A Mel me deu muito trabalho. Quando eu me conscientizei que eu tava fazendo esse bloqueio e eu tava impedindo que ela fizesse uma introdução alimentar, eu tomei uma decisão que eu chorava absurdamente. E a minha decisão foi colocá-la na creche. Porque eu sabia que na creche eu não teria como sabotar isso. E a minha primeira decisão foi colocar ela no turno da manhã, porque era o turno que eu trabalhava. Então ela ficava de 7 da manhã a meio-dia. E ela fazia a fruta e o almoço. E em nenhum momento eu me permiti ordenhar, apesar da creche dela aceitar. E isso foi uma coisa até que eu escolhi a creche meio por isso. Mas eu falei, não, eu não vou ordenhar esse peito e não vou mandar leite meu, porque ela já tava com 9 meses. Então, de fato, não existia necessidade do peito. Eu falei, cara, vai ser uma forma de eu realmente gerar essa distância. E por uma coisa que ela ia comigo o tempo todo. Então, muitas das vezes no trabalho, além de trabalhar comigo, eu não tinha... Era muito mais fácil, na verdade, eu parar e dar o peito do que eu parar pra dar uma fruta. Tá entendendo? Estou entendendo? A maluquice era essa. E quando a minha ficha caiu, eu falei, não, eu tô atrapalhando ela. Consequentemente, tá me atrapalhando também, mas esse é o que? É o passo que eu posso dar agora. Aí eu fui indo nesse passinho de cada vez, e cada vez eu fui estendendo a Mel na creche por conta dessa introdução alimentar mesmo. Mas quando eu chegava na creche também, eu pagava todos os pecados do mundo. Eu sentava e a Mel ficava um peito, outro peito, um peito, outro peito, um peito, outro peito. Eu ficava uma hora sentada ali de castigo. E ai de mim tentar pegar a criança, botar no carro e ir pra casa sem dar o peito. Tipo, a Mel botava carro abaixo. Eu sempre falo com as mães assim, né? A gente tem fases do bebê, né? Então, realmente, até os 3 primeiros meses do bebê, a gente tá naquilo que hoje tem se falado muito, né? Da esterogestação. O bebê, ele realmente demanda mais. A gestação de 12 meses, né? Que são 9 na barriga e 3 fora. A partir dos 3 meses, o bebê, o ideal seria a gente começar a fazer uma transição já dele, né? Pra ele ser incluído na rotina da família e a mãe realmente já ir fazendo um resgate, sabe? Realmente da sua própria vida, assim. Começaria a ter esse equilíbrio. Mas eu fiz isso Era antes, uma preparação, pois seria uma preparação que a gente também teria a oportunidade de em 3 meses a gente regular e sair desse lugar que realmente a gente é muito essencial. E apesar de estar ainda, né, sendo essencial para a manutenção da vida, porque é isso, né, a alimentação, a amamentação é a manutenção da vida, porque essa criança está nutrida através do seio materno. E aí quando a gente vai para a introdução alimentar, uma coisa que as pessoas... Não é muito claro, isso não é dito. Até 6 meses, gente, a amamentação, ela é essencial. A partir dos 6 meses, ela é complementar. Vamos amamentar até 2 anos ou mais? Sim, mas ela se torna complementar.
a nosso empenho deveria ser agora exatamente que essa criança crescesse e se desenvolvesse a partir dos nutrientes do alimento, né? Da comida, da fruta. Isso seria, né, a teoria. Então, assim, gente, na prática, realmente, Roberta, você, ela e mais ela, todo mundo passa por essa dificuldade, porque realmente é a perda de um lugar, né? E às vezes a gente encara isso como uma perda, sendo que a vida tá te dando, na verdade, a oportunidade de se encontrar de novo, né? Porque Sim. a gente acaba se misturando ao bebê e é uma oportunidade da gente se reencontrar, mas é muito difícil. Então, assim, é muito importante a gente se preparar para essas etapas. E se preparar para essas etapas é também permitir um ambiente saudável para que essa criança se desenvolva. Sim. E que ela lide com as frustrações, e que ela lide também com as perdas, e que ela lide com as novidades, com as conquistas, com as descobertas. Eu sempre brinco assim, o nosso filho é sempre um baby Einstein, só que ele precisa ter oportunidade de se descobrir e se desenvolver. Uhum. E aí é legal a gente tentar mudar um pouco isso na nossa cabeça, porque sem perceber a gente está tirando, na verdade, a oportunidade da criança, né, da interação, da descoberta. E a gente vê isso assim, não só na introdução alimentar, né? A gente vê naquela criança que não socializa, que a mãe tá super protegendo, a criança que não vai nem no chão, não vai no parquinho, porque isso, porque aquilo. E aí vão vir essas consequências lá na frente, né? Uhum. Então, assim, essa amamentação peito, louca. É uma coisa que a criança compensa, obviamente, para ela no início. Isso também é uma adaptação, né? A Sim. saída da minha mãe, a introdução do alimento. E aí, por isso é importante a mãe do outro lado, que tá segura de novo, que isso é um processo. E para ajudar essa criança a lidar bem com isso. Então, assim, a gente começa a fazer uma transição mesmo. E a criança sabe que, tipo, ok, quando eu tiver a minha mãe, eu vou ter lá o meu TT Sim. de uma forma saudável, e vai ter outro momento que eu vou estar com outras coisas. Eu não tinha como estar segura, né? E vou abrir coisas pra vocês aqui. Eu não tava segura porque meu casamento tava em crise, eu não tava segura porque eu tava tendo que aprender a lidar com uma coisa chamada mídia, paparazzi, porrada de jornalista. Nunca soube lidar com isso, eu nunca planejei lidar com isso. Todo mundo pergunta pra mim como é que você foi parar na Globo, como é que você foi parar na mídia da forma como você foi parar. Eu nunca planejei isso, realmente foi uma coisa que aconteceu na minha vida e eu não tava preparada pra lidar com isso. Então, assim, eu tava muito insegura, tava numa fase de reta final da gestação da Fernanda. Quantidade de pessoas me seguindo, que descobriu o meu número através do meu site, do meu blog e assim, rolava um pouco de maldade, as pessoas tentando pegar informação de mim. Então você imagina, eu tô num momento super delicado, pensa você nesse momento super delicado. Mãe, né, gente? Que você tá aí. Eu tendo que lidar com o trabalho, tendo que lidar com uma coisa completamente nova, tendo que lidar com câmera, que vocês acham que eu lido super bem. Muita gente fala, nossa, nasceu sabendo, você fez teatro. Não, gente, nunca fiz nada. E realmente eu fui parar dentro da Globo, olha o nível da responsabilidade que veio pra mim, realmente. E com o casamento em crise. Não, é muita coisa, né, gente? Foda, porque assim, eu poderia ter esse parceiro me apoiando. E assim, foi decisivo pra mim pro casamento acabar, porque eu vi que eu não tinha parceiro, que eu não tinha suporte. Tipo, quando eu precisava que alguém chegasse na frente, pô, segura, vai lá que agora é teu momento, eu não tinha. Ainda era culpabilizada, né? Então ainda tinha alguém ali espezinhando e me colocando num lugar que eu não gostava. E quando a introdução alimentar começou a acontecer, aconteceu um outro fator. Que a Mel dormia bem à noite, ela dormia péssima durante o dia. Até porque minha rotina era uma confusão. E a Mel não tinha tanta rotina pra dormir. Ela passou a ter uma rotina legal pra dormir durante o dia na creche. Por isso que a creche foi muito importante. Apesar de eu sempre fui contra a creche. Isso pra mim foi uma decisão, assim, bem difícil. Porque o Lorenzo ficou 2 anos e meio em casa, cuidado por mim. A pessoa que trabalhava na minha casa me ajudava, não tinha nem babá diretamente, então eu também não queria essa mesma coisa pra mim. Vocês conseguem entender a quantidade de coisa que teve que acontecer do nada na minha vida? É muita coisa, né, gente? Que eu não tava pensando e nem planejando nada disso, mas eu tive que abraçar essa oportunidade. Uhum. Foi desse jeito. Eu falei, não, vamos pra creche que vai ser o melhor. E realmente foi, porque ela introduziu bem a alimentação. Ela passou a criar rotina, começou a criar a rotina do sono, né? Então, assim, ficou melhor. Mas ela começou a compensar as madrugadas. Ai, como acontece, gente, acontece muito. A mãe que volta ao trabalho e a criança que entra na introdução alimentar, Miga, foi pica. Isso é uma compensação. E é por isso que é tão importante a mãe tá segura e a mãe tá fazendo essa transição, essa preparação para as mudanças de uma forma
que passe segurança pra criança do tipo, tá tudo bem, você tá indo pra creche, tá tudo bem, a mamãe tá indo trabalhar, tá tudo bem, você agora tá colocando a fruta ou a comidinha no lugar do mamar, não tem problema, tá tudo bem, a mamãe tá aqui e isso vai continuar sendo uma rotina entre a gente. A gente nota a criança lidando melhor com esse processo, porque senão ela entra no processo de compensação, que na verdade é um processo simbiótico mãe-bebê, porque a mãe também se permite, porque para a mãe também é uma compensação do momento que ficou fora trabalhando, é uma compensação da perda desse momento por conta da comida. Então assim, a gente entra nessa coisa que é punk, porque começa a interferir no nosso sono, e aí vem cansaço, não sei o quê, mas assim, quantas e quantas mães, assim, até difícil mesmo, todo o processo, assim, tem criança que já tá praticamente num processo natural de desmame pela criança e a mãe não consegue, ou a mãe sofre, gente, entra em depressão, não sei o quê, né? O caso errado, sou eu. Pois é, então assim... Mais uma pra conta. Acontece porque, assim, às vezes a criança, no próprio desenvolvimento dela, ela vai pegando Gente, é coisa da vida, né? A gente café e um sapo, com biscoito aqui hoje. A gente sobrevive ao mundão, né? A gente vai criando nossas estratégias, assim. E aí a criança também, então tem uma hora que ela fala, acho que tá na hora de eu largar esse TT aí. E aí a criança tá dando sinais e a mãe tá lá tochando, a mãe tá tochando. E aí a gente sai até de um processo natural.